Meu nome é Maurício e a gente foi convidado hoje aqui para falar sobre novas tecnologias. E toda vez que eu penso, né, me convidam para falar sobre novas tecnologias, me vem imediatamente à mente um conceito da Grécia Antiga, né, um conceito, uma palavra do grego arcaico, que é a palavra fármakon, que significa remédio e, ao mesmo tempo, significa veneno. Esse conceito é apresentado por um filósofo francês chamado Pierre Lévy, num livro chamado Cybercultura, ou Cibercultura, como preferirem. E esse livro foi escrito a propósito da internet, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90, quando se discutia como se adaptar a essa nova tecnologia. E nesse mesmo livro, o Pierre Lévy apresenta uma ideia de que sempre que uma nova técnica foi introduzida pelo ser humano, essa nova técnica foi uma condicionante para grandes eventos históricos, né? Então, por exemplo, a invenção da guitarra pelo Les Paul possibilitou a criação do rock and roll, né? Mas como o nosso assunto aqui é tecnologia da informação, a gente vai tratar de informação, né? Então, o que a gente pode pensar é que toda vez que uma nova forma de armazenar informação foi criada, a humanidade deu um salto evolutivo. Então, quando o homem das cavernas descobriu que podia deixar um recado na parede da caverna, sair para caçar, ele desenhou lá uma lança, tal, um búfalo, a família dele sabia que ele ia voltar e não precisava sair dali para mudar para outro lugar. Quando, mais tarde, séculos mais tarde, na Mesopotâmia se criou a escrita cuneiforme, foi possível criar um sistema de débitos e créditos e foi possível criar contabilidade, né? E o que possibilitou, por sua vez, uma sociedade pujante e rica, uma grande evolução. Muitos anos mais tarde, Gutenberg inventou a prensa e democratizou o conhecimento e criou uma ponte para a gente chegar ao iluminismo. Séculos mais tarde, a internet gerou a revolução digital. E agora a gente tem o blockchain, que não sabemos muito bem aonde vai nos levar. Mas quando a gente fala de tecnologia, precisa diferenciar essa tecnologia. De um lado, a gente tem as famosas tecnologias disruptivas, né? Super na moda, super em voga o termo disruptivo. E de outro, nós temos as tecnologias de base. As tecnologias disruptivas, elas são aquelas que simplesmente mudam o modelo de negócio e criam um modelo que é menos custoso, um modelo mais barato. Como exemplo, a gente tem o Skype, que do dia para a noite transformou uma ligação internacional que custava centenas de reais em R$0. Outro exemplo, Airbnb, Uber, né? Tecnologias disruptivas que mudam o modelo de negócio. De outro lado, a gente tem as tecnologias de base, né? E essas tecnologias de base são aquelas que criam novos sistemas econômicos e sociais. Como exemplo de tecnologias de base, a gente pode citar a eletricidade, a telefonia, o protocolo TCP/IP e, por que não, o próprio blockchain. O problema dessas tecnologias de base é que elas são de difícil adoção e de lenta adoção. O exemplo do TCP/IP é claro, né? Ele foi inventado em 1972 e demorou pelo menos 20 anos para ser comercialmente adotado. O Skype não, ele foi inventado em 2005 e em menos de poucos meses já colocou em crise muitas empresas de telefonia por aí. E falando em diferença, né, a gente pode voltar para o livro do Pierre Lévy, onde ele diferencia o fármaco, né? O fármaco, que é a respeito da tecnologia, que pode ser um veneno para aqueles que não adotam, e por outro lado pode ser um remédio para aqueles que se dispõem a entrar nesse mar e tentar controlar a própria deriva. E para discutir sobre como controlar essa própria deriva, é que a gente trouxe esses navegadores aqui hoje e para contar a respeito das suas próprias experiências. Então, o primeiro navegador aqui, o nosso Hugo Pierre,
que é especialista em blockchain com formação executiva em Big Data e Data Science pela GV, pós-graduado em Gestão Estratégica de TI, Gestão de Projetos, com certificação Project Management Professional pelo Project Management Institute desde 2011. Ele é CEO e fundador da GrowthTech, startup de desenvolvimento de soluções em blockchain para negócios. Hugo, por favor. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês discutindo nesse evento tão importante. Bom, eu vou falar um pouquinho da GrowthTech, do que nós vimos fazendo no mercado. Nós somos uma startup, estamos há 5 anos aí no mercado e inicialmente nascemos para desenvolver soluções em blockchain para negócios. Eu venho desse mercado de gestão eletrônica de contratos, fiquei mais de 13 anos numa companhia australiana que lida com essa matéria. E quando esse assunto de blockchain começou surgindo, eu vi que ele, de fato, era uma tecnologia que vinha para mudar paradigmas, como bem colocou o Dr. Maurício. Alguns autores chamam de a nova internet, enfim. Realmente não sabemos aonde vai chegar, mas que é uma tecnologia com potencial muito amplo, isso é um fato. E dentro da nossa jornada de identificar qual mercado iniciar os nossos projetos, qual mercado iniciar as nossas atividades, nós nos deparamos com o mercado imobiliário. Começamos inicialmente com uma rede virtual de cartórios no Rio, chamada Notary Ledgers, com o propósito de trazer o mundo cartorário para o meio virtual, preservando a fé pública, preservando toda aquela segurança jurídica que os cartórios imprimem aos atos. E quando chegamos nos cartórios, percebemos que 70% da receita que essas instituições percebem, elas advêm do mercado imobiliário, principalmente com as escrituras de compra e venda, com os registros de imóveis, etc. E aí nós começamos a fazer uma engenharia reversa, estudar o mercado imobiliário para entender se tinha alguma possibilidade de sinergia de acoplar a essa rede inicial de cartórios que surgiu. E, para minha surpresa, confesso que era um mercado, até 5 anos atrás, totalmente novo para mim, vi que o número de sinergias era muito amplo, era muito extenso. Então, começamos a ampliar essa rede e essa rede transformou-se numa outra chamada Prop Ledgers, justamente do conceito de PropTech. E o nosso objetivo é digitizar esse processo documental e burocrático que envolve aí, principalmente o ciclo da incorporação imobiliária. Então, iniciando com a compra do terreno através de um contrato eletrônico, providenciando os alvarás e as licenças necessárias junto às prefeituras e secretarias por empreendimento, registrando o memorial de incorporação, obtendo o financiamento imobiliário, escriturando as transações e registrando nos cartórios competentes e, por fim, com uma agência digital para gestão de condomínios. E assim foi se ampliando o conceito do nosso trabalho. Fizemos as primeiras transações imobiliárias no país, com registro no blockchain, a primeira com a Cirela, no início desse ano, onde nós fizemos a escritura pública de compra e venda de um imóvel, mais o registro, e logo depois um outro grande piloto com uma outra grande incorporadora, MRV, onde fomos para um outro escopo, o registro de um memorial de incorporação absolutamente complexo, numa região bem complexa no Rio. E de lá para cá, várias outras iniciativas com vários outros players de mercados, alguns pilotos com bancos, enfim. E o nosso objetivo com essa história toda, quando o desconhecido vai tentar entender um pouco sobre o que é blockchain, tem muita informação de a blockchain vai eliminar isso, a blockchain vai acabar com o cartório, vai acabar com o advogado, vai acabar com o banco. Eu, particularmente, penso diferente. Eu acho que a blockchain ela vai aprimorar o modo como esses atores e essas instituições se relacionam com o mercado. Eu não consigo ver o fim de várias profissões e de várias instituições, mas consigo ver essas instituições operando de uma forma mais eficaz. Isso eu acho que vai ser o inevitável. E isso porque a blockchain é muito adequada àquelas transações onde uma parte não confia na outra.
quando eu falo uma parte não confia na outra, não no sentido pejorativo, quando você não conhece a outra parte. Então, é uma tecnologia que se adequa exatamente para esse cenário. E como praticamente as transações no mundo dos negócios, na sua grande maioria, as partes não se conhecem, eu acho que está aí o grande potencial para ser explorado. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. O trabalho é árduo, existe uma mudança, uma barreira cultural, eu diria, maior até do que uma barreira legal, pelo menos pelo meu pouco conhecimento jurídico e pelo que vimos sendo assessorado, nos parece que é muito mais uma barreira cultural mesmo. Mas toda tecnologia, quando ela surge, quando ela está ali no seu início, ela passa por esse processo até que a sociedade consiga assimilar, de fato, o valor agregado que aquilo imprime e passa a utilizar de uma forma mais ampla em mais processos. Então, hoje estamos atuando muito forte no mercado imobiliário, mas, como eu disse, a GrowthTech nasceu para soluções em blockchain para negócios. Então, tem outras possibilidades que nós estamos olhando aí e que acho que tem bastante sinergia com o potencial que essa tecnologia tem. Outra pessoa que está aqui com a gente para nos mostrar suas iniciativas de empreendedorismo é o Reinaldo Rabelo, que é advogado tributarista, foi diretor executivo por quase 10 anos da B3, antiga CETIP, onde participou da criação do programa de inovação ForSee. O Reinaldo é investidor e advisor de cerca de 25 fintechs, como Asas, Monkey, Fisher Venture Builders, Limer, Ali e GoLisa. Reinaldo é responsável pela MB Digital Assets, unidade de negócios de blockchain e tokens do mercado Bitcoin. Reinaldo, explica para a gente essa história de tokenização, por favor. Simples missão, né? Boa tarde a todos. Vou ficar em pé para facilitar. Na apresentação do Vedovato, né, ele só esqueceu que eu sou sergipano, né, então fico bastante contente com essa inovação vindo da minha terra. E sou vascaíno, né, essas são as coisas mais importantes aqui do meu currículo. Eu sou advogado, essas coisas todas que a gente faz para sobreviver. Sobre o mercado Bitcoin, né, não sei quantos conhecem aqui a nossa plataforma, né, o mercado Bitcoin é uma plataforma de negociação de criptomoedas, né, como se fosse um mercado livre em que, em vez de você comprar lá uma bicicleta usada, você compra um ativo digital, uma criptomoeda. A gente negocia 5 dessas criptomoedas, o Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP e o Ether, né, da rede Ethereum. A gente foi fundado, né, em 2013, sempre com a linha institucional, confiando nesse mercado, acreditando que seria um novo mercado de investimentos. Hoje a gente tem quase 2 milhões de clientes existentes, né, não login e senha. A gente faz Know Your Client, faz comunicações de operações indevidas ao COAF, né, a gente está conectado à Receita Federal, então são clientes reais e mais de 11 bilhões de reais em negociação na plataforma. Então, quando você compra, quando você vende, nessas operações movimentaram mais de 11 bilhões de reais na plataforma do mercado Bitcoin. A gente tem hoje 110 pessoas, né, desenvolvendo esse negócio conosco. Então, esse é um pouco do mercado Bitcoin e esse é o nosso propósito, né? A gente começou com criptomoedas e entendeu que essa era uma alternativa a investimentos, né? Então, a gente encontrou o nosso mercado como sendo um mercado de investimentos, não um mercado de meio de pagamento, como foi a origem, né, da primeira aplicação em blockchain, né, que foi o Bitcoin, que surgiu para ser um substituto de todos os meios de pagamento, né? Você poderia pagar suas transações sem um intermediário, usando o Bitcoin, mas até aqui o ativo não se mostrou tão útil para essa finalidade. Ele funciona muito mais como um ouro digital, né, como um ativo de investimento. Esse mercado, né, considerando como investimento, ele tem 5 criptomoedas principais, né, são exatamente as que a gente negocia hoje no mercado Bitcoin, né, e um valor de mercado total, essas criptomoedas, de 1 trilhão de reais. Né. No mundo, são 320 bilhões de reais negociados todo dia,
E no Brasil, estima-se que cerca de 80 milhões de reais negociados por dia. Esse número é muito pequeno se a gente for olhar o mercado tradicional, né, o mercado de capitais tradicional, as negociações tradicionais. No Brasil, a gente dá muita atenção a problemas, né, a gente não acredita, a gente torce para que o Brasil evolua, inove, cresça, mas a gente fica sempre preocupado que deve ter algum problema com inovação e desenvolvimento e crescimento. Então, a gente fica focado em notícias ruins, mas no mundo, principalmente nos Estados Unidos, vários grandes players estão envolvidos com o mercado de criptomoedas, né? O mais famoso deles é o Facebook, né, que acabou apresentando uma criptomoeda, né, estável, que é o stablecoin, mas o mais importante é a Bakkt, né, que é uma empresa criada pela ICE. A ICE é a dona da NYSE, que é a Bolsa de Nova York. A ICE é a segunda maior bolsa do mundo, ficando atrás exatamente da CME. As duas nos Estados Unidos operam criptomoedas de alguma maneira, né? A ICE é de uma forma mais atuante, né? Investindo inclusive no mercado Bitcoin americano, que é a Coinbase. Então, isso é importante para a gente entender que as notícias ruins daqui às vezes são exageradas, né? Esse é um mercado bem institucionalizado, profissionalizado e pode ser tratado de uma forma bacana. Quando a gente fala, né, ainda em investimentos, né, a criptomoeda foi o primeiro ativo alternativo que a gente começou a negociar, né, em 2013, mas hoje a gente acompanha, né, nas notícias do dia a dia, todo mundo falando sobre investimentos, né, por uma razão muito simples, né, ops, um monte de spoiler aqui. A Selic caiu bastante e não tem mais aquele conforto de você jogar seu dinheiro numa renda fixa e ganhar bastante dinheiro. Então você tem que buscar alternativas variáveis, né, e está todo mundo falando sobre essas alternativas e dos riscos envolvidos nessas alternativas, seja no mercado como de criptomoedas, seja no mercado tradicional, né, que o jornalismo costuma tratar os nomes de forma diferente, né? No mercado de criptomoedas, a má utilização é tratada como pirâmide, no mercado tradicional é tratado como vendedores de ilusão. Mas é a mesma coisa, né? São pessoas que tentam se aproveitar da inocência de outras para aplicar golpes. E a principal inocência que a gente tem, né, quando faz investimento no mercado tradicional é em relação à infraestrutura de mercado. A gente não sabe quanto custa investir. A gente vai lá numa corretora e vê taxa zero e a gente acha que é taxa zero e a gente não sabe o quanto que a gente pagou por trás. Hoje o mercado ele tem 12 intermediários, na verdade são mais de 12 intermediários, que eles vão consumindo uma parte do seu retorno que você não vê. Então você tem taxa zero na ponta, mas o ativo que deveria render 135%, no final rende 98%. Existe essa estrutura por uma razão, né? Nos anos 70, 80 não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, mas esses intermediários se tornaram inúteis e custosos, né? Eu costumo brincar que essa é a nossa infraestrutura do mercado financeiro, né? O nosso FMI, né? O Financial Market Infrastructure, que tem todas essas peças que a gente não consegue observar no meio do caminho, né, que basicamente funciona como a Rube Goldberg Machine, né, uma forma de você atingir o botão de acender a luz de uma maneira mais complicada, né? Então você tem que derrubar a bola de boliche, para derrubar o pino, para soltar o passarinho, para depois acender a lâmpada. É isso que a gente faz quando a gente investe, né, e a gente está com esse propósito de construir uma FMI Tech, uma estrutura para ativos alternativos usando o blockchain. Então, o Hugo trouxe alguns dos atributos principais do blockchain para investimento, né, que é servir como um registro imutável, servir como um registro auditável, público, por qualquer pessoa acessível. Né. Então, você consegue colocar o ativo numa ponta, o investidor na outra, todo mundo acompanha a entrada, o custodiante, o pagamento, sem precisar de 12 intermediários. Né. Você consegue reduzir o número de intermediários. A gente criou para isso a MB Digital Asset, né, para fazer essa parte de custódia do ativo real. Então, a parte de controle do ativo real a gente consegue fazer através de uma estrutura que tem todas as suas informações colocadas na rede pública. A gente lançou o primeiro ativo alternativo
no início desse semestre, né, que foi uma representação de uma dívida pública, né, no caso, dívida pública judicial, que era um precatório. A gente saiu aí em vários veículos de mídia. A gente fez 4 operações, né, as 3 primeiras operações se esgotaram muito rapidamente, mostra que tem esse apetite do mercado em investir diretamente no ativo. Então, a gente fez uma operação com 1.600.000, 2 operações com 4,5 milhões, né, que se esgotaram rapidamente, e hoje a gente tem uma operação aberta de um precatório do Rio de Janeiro, né, que é até melhor do que os outros, né, porque o Rio de Janeiro, nesse aspecto de precatório, paga melhor do que muitos outros estados. Enfim, essa aqui é uma representação de como isso está colocado no blockchain, né? Todas as informações da operação, desde o valor inicial do ativo, que era de uma pessoa que decidiu se desfazer da sua posição, ele está representado nesse blockchain, então você sabe quanto custou aquele ativo no início, então você sabe quanto era o seu retorno no início, quanto que a gente ficou de retorno no meio da cadeia e quanto sobra de retorno para quem decide investir. E existem diversas outras oportunidades, a gente tem estudado a principal delas, que é o mercado imobiliário, a gente tem falado bastante com iniciativas como da Growth Tech, para a gente também tentar levar essa inovação para esse mercado, porque seria muito bom se as pessoas pudessem usar seu patrimônio para fazer circular o dinheiro, não ter que se endividar, tomar empréstimos elevados, se ela tem algum patrimônio para colocar em garantia. Então, a gente tem estudado o aspecto de tecnologia e o aspecto regulatório para tentar entender como que a gente desenvolve o mercado, e queria fazer o convite para vocês de tokenizar aí o que der para tokenizar. Acho que é uma forma de a gente contribuir para o mercado brasileiro evoluir. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Agora, nosso próximo navegador, o Cristiano Xavier, que é advogado. Qual que é o time? Desculpa. O seu time? É o Atlético ou Cruzeiro? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Já vi, acho que o Edu está ali. Já trabalhou no Atlético Mineiro ali também. De advocacia. Lote não é não, né? Por 10 anos foi Head Atlético Mineiro também, olha. of Legal na Localiza. É professor da FIA Business School. É um dos coordenadores da Revista de Direito e Novas Tecnologias da Revista dos Tribunais. Empreendedor, especialista em gestão jurídica, inovação e novas tecnologias. Cristiano é sócio e fundador da Future Law, do Future Law Innovation Center, do Estúdio de Inovação Legal Service Design e da Impact, consultoria em Legal Analytics. Cristiano, existe vida fora do blockchain? Como é que funciona? Sim ou não, hein? O que eu vou responder aqui? Boa tarde, gente. Tudo bem? Cabe a missão aqui de falar assim, dos desafios, né, dos profissionais de direito. Falar um pouco da Future Law. Né? Quando a gente lançou a Future Law lá atrás, a gente lançou com 2 cursos, né? O Legal Design e também o Future Thinking e também o Ciência de Dados aplicado ao direito. E também o Negociação Online. A partir daí, a gente tem mais ou menos 2 anos a Future Law, e no final de 2017 a gente lançou esse curso, e, para nossa surpresa, no final de 2017, o primeiro curso, né, o Legal Data Science, ele teve 70 pessoas assistindo. Nem a gente acreditou. Falou, poxa, será que tem esse mercado todo? Posteriormente, né, a gente lançou um curso chamado Future Thinking, que é a mudança de cultura de gestão. E aí foi pela primeira vez que a gente começou a trazer, né, outras áreas para dentro do mundo do direito, como os métodos ágeis de gestão de projetos. A gente levou lá o Alberto Campos, que foi diretor da Localiza, e depois virou vice-presidente do Serasa Experian, né, da área de TI. Levamos também o Design Thinking, levamos as questões ligadas, né, não sei se todo mundo está familiarizado com o livro do Frederic Laloux, um ex-sócio da McKinsey. O Laloux ele fala, né, de 3 características das organizações TIL, né, as organizações mais evoluídas, que é a integralidade, o senso de propósito muito forte, e também a autogestão. E começou a trazer essas questões tão relevantes para o mundo do direito.
E também levamos o Pedro Donati, que é um cara que criou o Digital do Itaú. E foi um curso, assim, e a Denise Heller também, uma designer lá de Belo Horizonte, muito fera, para fazer uma jornada, né, um trabalho de divisão de equipes lá, dividindo os escritórios dos departamentos jurídicos e como que um podia melhorar o trabalho em termos de experiência do outro. Foi maravilhoso o curso, a gente conseguiu colocar ali, né, 13 gestores, e tudo muito difícil, né? Na época ainda é difícil, né, de construir cursos, né, de preparar os profissionais para a realidade exponencial. Mas ali também um lançamento de um curso na ODR, né, de negociação online, mas ali decidiu-se, né, para que a gente ia adotar 3 eixos de atuação. O primeiro, o design, que depois acabou, né, se abrindo e vieram os cursos de Legal Design Thinking e do Visual Law também. O segundo, os dados, né, dos cursos Ciência de Dados aplicado ao Direito e a Analista de Dados. E, posteriormente, a gente abriu de ferramentas de automação e de negociação online. E assim a gente começou, né, a fazer os cursos, chamar quem estava fazendo para ajudar a gente lá com os cases. É muito difícil, né? Assim, o mercado jurídico ainda está muito devagar, digamos assim, né, em termos de inovação. São muitos os desafios de compreensão e, principalmente, de atitude relacionado mesmo às questões da agilidade. Assim, de compreensão, acho que já começa a haver uma compreensão maior, mas a agilidade virou um problema. Posteriormente, a gente também começou, né, depois desses 3 eixos definidos e os cursos estabelecidos, né, e muitas pessoas procurando, principalmente para a questão dos dados, né, como é que você extrai, né, do Big Data, né, desse mundo de processos jurídicos, insights para tomada de decisões. O que foi muito difícil, né? Eu costumo dizer que a gente, assim como vocês do blockchain, assim, a gente tem esse trabalho, né, de evangelização, né, ou de evangelistas, que a gente tem que formar o nosso mercado consumidor. Bom, e depois, a partir daí, a gente, né, também começou a atuar mais abriu para uma vertente de gestão, trazendo os próprios métodos ágeis, né, e vamos lançar agora um PMO para advogados também, que vai ser um grande desafio, né, e outros cursos. O Reinaldo também vai lá dar um curso, ser coordenador de um curso com a gente, né, de blockchain e criptomoedas. E, bom, a gente, né, tem todos esses cursos, né, os cursos estão ficando relativamente, né, cheios, mas é isso, assim, eu sinto que é uma grande angústia em todos, né, em tudo que a gente prepara e tudo que as pessoas vão assistir. E a gente recebe muitos e-mails e mensagens perguntando: poxa, minha carreira vai acabar? Como vai ser? O que eu vou ter que atuar? Quais serão os novos campos de atuação? E isso é uma resposta muito difícil, né? E o legal do futurismo, né, e a escola é o Future Law, é que assim, não é adivinhar o que vai acontecer no futuro, é você se preparar, né, hoje para algumas tendências de algumas coisas que podem acontecer. Então, a questão ligada a dados, que a gente sempre fala, eu acho que cada vez mais a gente vê uma demanda muito grande. Também questões ligadas ao design, principalmente ao Customer Experience, né, o Design Thinking também como resolução de problemas centrados no ser humano. Se vocês, né, não ainda tiveram oportunidade, né, de vivenciar uma metodologia dessa, estava agora de manhã né, lá na escola, mas um trabalho pela consultoria, e eu achei legal, assim, desenvolvendo um produto. A gente foi contratado, não a Future Law, mas a minha consultoria, para desenvolver um produto para um banco, sabe, em conjunto. E eu achei muito, e mais a gente acoplou também uma empresa de TI. Ia ser muito legal, assim, começar a pensar nessas experiências do usuário. Então, acho que
caminha por aí, né? No seminário, né, que aconteceu no evento do Legal Design Geek, há 2, 3 semanas lá em Londres, eles estavam falando um pouco disso, né? Porque muito se falou em novas tecnologias, e low-techs, e inovação, e eles falaram, tinha até um painel assim, falando assim, quando é que a gente vai admitir que as low-techs não estão entregando tanto assim? E passaram, e o evento, a essência, a alma desse evento foi o Customer Experience e o Storytelling. E é assim, muito curioso e legal também, né, que quanto mais a tecnologia avança, mais as coisas do humano elas aparecem, mais essas necessidades. Sem querer te interromper, mas muito disso além de terem levantado a placa, muito disso que você está dizendo vai de encontro, né? A gente está falando de capital humano, né? E é exatamente o tema da Adriana, né? Se você não se incomodar, eu posso passar a palavra. Claro. Mas fica à vontade, pode concluir a sua... Não, é só dizer isso, assim, então, que tem esse desafio, né, tem uma angústia muito grande, mas que a gente vê com muito otimismo, vão surgir várias e várias, né, as oportunidades. O que a gente acha também, assim, que em relação às empresas, né, às organizações, escritórios e empresas, a questão é que assim, as empresas começaram a adotar as novas tecnologias de maneira mais rápida, os escritórios estão começando agora a entender, até porque está um passo atrás em termos de gestão. Vai vir um desafio muito grande para os escritórios, né, a partir do surgimento, né, e do fortalecimento das Alternative Legal Service Providers, como Axiom, Elevate, né, que se anuncia como 50% a 75% mais barato de custo do que um escritório de advocacia. Existem vários movimentos no mundo para a liberalização dos serviços de advocacia, então, quer dizer, esses serviços alternativos poderem atuar no mercado. Internalização também por parte das empresas como uma grande tendência, então ficar atento a tudo isso, né, aproveitar essas questões, né, que eu falei, comportamentais, que também passam, né, a ser mais necessárias até do que as questões técnicas, e partir também aí, né, para a adoção de soluções mais ágeis na tomada de decisões. Muito obrigado, Cristiano. É o darwinismo, né? Mais uma vez. Exatamente. Exato. Bom, para falar então sobre capital humano, temos aqui a presença da Adriana Barbosa. A Adriana é formada em administração de empresas pela GV, é mestranda em marketing pela FEA da USP, fez parte do time fundador da Mobly, é gerente financeira do grupo IBMEC, consultora da A.T. Kearney, responsável por estruturar equipes de alta performance com aplicação de metodologias ágeis de gestão em contextos de transformação digital, geração de receita e eficiência operacional. A Adriana é fundadora e ex-CEO da Payleven e é CEO e fundadora da Vipe, plataforma de RH digital listada como uma das startups que estão revolucionando o setor pela Liga Ventures e Oasis Lab. Adriana. Muito obrigada. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, participar. Estou super feliz de conhecer todos vocês. Qual o desafio que eu tenho aqui, né? Quando a gente estava conversando e falando um pouquinho sobre como seria o painel, eu tenho um olhar muito de capital humano, né? De gestão de pessoas. Eu tive uma carreira que eu comecei trabalhando em consultoria, então trabalhei em diferentes mercados, setores, diferentes funcionais, fazendo projetos desde estratégia até projetos mais táticos, operacionais. Trabalhei com educação. E o grande barato foi quando efetivamente eu fui trabalhar do outro lado para construir um negócio, né? E eu participei da Mobly, que é um e-commerce de móveis e decoração. Sou fundadora da Payleven. A gente foi a primeira empresa a vender a maquininha ao invés de alugar. E a gente causou uma revolução, né? Um dia conto a história do porquê que a gente resolveu vender. Foi muito menos por caixa, muito mais por caixa e muito menos por questão de mercado. E daí eu tive um exit lá e falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Né? Qual que é o meu próximo passo? E o que eu mais gosto é desafios, estruturar equipes de alta performance e ver cada uma das pessoas hoje espalhadas pelo Brasil e mundo em grandes posições e posições super bacanas, causando essa transformação, né?
E qual que é o objetivo da Vype? A gente desenvolve soluções para desenvolver pessoas e a gente ajuda boa parte das empresas de alto crescimento aqui no Brasil, como, por exemplo, Jus Brasil, Conta Azul, até mesmo empresas mais tradicionais como Itaúsa, CCP, a ajudar a criar engajamento e fazer a gestão de engajamento dentro das equipes, né? E por que a gente acredita que isso é importante? Quando a gente olha todos esses cases aí, né? Daí a gente volta para casa e fala o seguinte: poxa, eu podia estar lá, hein? Eu quero fazer isso na minha equipe. Eu quero fazer a transformação dentro da minha equipe e acho super legal o projeto de blockchain para a gente conseguir implementar isso, por exemplo, numa operação que a gente tem aqui dentro do nosso contexto. Legal. Mas daí o grande ponto é o seguinte, e daí eu vou fazer uma série de perguntas para vocês. Quem aqui acorda todos os dias e a maior parte da semana vai trabalhar no escritório? Maior parte. Quem aqui tem chefe? Quem aqui, mais de 50% da equipe, não é advogado? Quem aqui efetivamente trabalha com pessoas de dados e designers, por exemplo? Poucos, né? Legal. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando efetivamente de novos modelos de negócio, de gestão. O que eu quero dizer? O que adianta a gente estudar uma série de tecnologias disruptivas e tecnologias de base se a gente ainda contrata pessoas para trabalhar em 40 horas fixas? Ou seja, a gente está contratando o quê? Disponibilidade. Você tem que estar lá das 9 às 18. Tá? O que adianta a gente continuar premiando das mesmas maneiras que a gente fazia no passado? O que adianta a gente continuar tendo uma hierarquia, né? Então, o que eu faço? Eu quero fazer a transformação da minha empresa, eu vou lá e contrato um CDO, Chief Digital Officer, ou um Chief Transformation Officer, certo? Legal, mas você tem que mudar de baixo para cima. Tem que ter o buy-in da alta liderança? Tem que ter o buy-in da alta liderança. No entanto, por que a gente ainda acorda todos os dias e tem que ir fisicamente se deslocar para trabalhar num lugar físico? Então, o grande ponto aqui, para mim, esses são os questionamentos que eu tive, que eu continuo a ter e que eu acompanho os nossos clientes nessa jornada de transformação. E o que a gente faz na prática é conseguir dar voz para o colaborador. Porque a gente não tem certeza de todas as mudanças. O que é cultura, por exemplo? Cultura são microcomportamentos que acontecem 24/7, que eles constroem e reforçam, eles desconstroem comportamentos passados, né? Ele é 24/7. Então, no momento, por exemplo, que eu viro e falo o seguinte: blockchain, o que blockchain prega? Transparência completa, transparência radical. O que eu estou falando? Eu estou falando que no precatórios, o case que você trouxe, a pessoa consegue ver qual que foi o FII que ficou para o mercado Bitcoin. Daí eu estou vendendo isso para o mercado. Daí imagina se eu volto para o escritório e falo que não tem transparência dentro da minha organização. Não tem transparência com as pessoas que trabalham. Não faz sentido nenhum, né? Então, para a gente ainda ter tempo para perguntinhas, eu não vou dar respostas. Eu gostaria que cada um daqui saísse se questionando se a maneira como eu trabalho hoje faz sentido. Se eu quero efetivamente fazer a transformação para fora, será que faz sentido ainda ter processos ultra burocráticos, como, por exemplo, mais básico, reembolso de expense em escritório? Provavelmente isso é algo que é um parto ainda, pelo menos em consultoria era. Faz sentido eu ter processos tão burocráticos no dia a dia das pessoas se eu quero causar a revolução para fora?